Se a gente não tivesse feito tanta coisa, se não tivesse dito tanta coisa, se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido. Se a gente não tivesse feito tanta coisa, se não tivesse dito tanta coisa, se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido um amor grande hotel. Um dia um caminhão atropelou a paixão, sem teus carinhos, sem tua atenção. Nosso amor se completou em bom dia. Qual o segredo da felicidade? Será preciso ficar só pra se viver? Qual o segredo da felicidade? Será preciso ficar só pra se viver? Se a gente não tivesse feito tanta coisa, se não tivesse dito tanta coisa, se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido um amor grande hotel. Ai, gente, muitíssimo boa tarde. Tá começando agora o Vem Com a Gente ao vivo. Sempre trazendo dicas, novidades, o melhor do verão para você aproveitar essa estação. É a sua revista eletrônica de todas as tardes, que também traz humor, moda, saúde, informação e música. No palco do Vem Com a gente está recebendo hoje um grande sucesso, abrindo o nosso programa de hoje, Jorge Israel. Seja muito bem-vindo, coisa mais linda começar o programa com a sua música. Obrigado. Bom, e você está comemorando prazer. 40 anos de carreira, né? São muitas histórias. Total, né? É muito tempo, mas a gente teve 30 anos do Kid, né? E a gente começou ali num momento em que estava havendo aquela ebulição de bandas no Rio, em São Paulo e tal. E foi essa história longa e bonita do Kid. A gente parou uns 10 anos, eu comecei minha carreira solo, né? Lancei 3 discos. E é muito bom, porque a gente sendo música, a gente encontra muita gente legal no caminho, né? Então, ao longo disso tudo, fiz muitas coisas com parcerias com caras sensacionais, como a Paula, Leone, Cazuza, Frejá. Então, é uma história história gostosa. Linda demais. E, gente, o Jorge, ele é um patrimônio do Rio de Janeiro. Porque, assim, às vezes você tá, sei lá, fazendo aniversário num bar e aparece o Jorge cantando parabéns pra você. A gente tava relembrando. Eu tava fazendo aniversário num restaurante na Lagoa e ele não me lembro o que você tava fazendo lá. É uma coisa que eu gosto muito. Tava tocando sax. Que é o seguinte, aproveitar os locais do Rio, né? A gente povoar o Rio com música, que eu acho que é o que a gente precisa, né, trazer. E acho que a gente agora começou no Rio a ter muito essa coisa dos sunsets, né? Isso. Que é sair dos shows em lugares fechados e aproveitar o ambiente que o Rio oferece. Nessa que você apareceu, foi na Lagoa, no Badalado. Foi demais, gente. Um dos aniversários mais incríveis da minha vida, imagina. O Jorge Israel tocando sax no meu aniversário. Dá licença. Foi sensacional mesmo. Eu vou pedir licença para você um pouquinho, porque eu vou falar com o Gabriel Moses, que tá aqui sempre cuidando das nossas enquetes, da nossa interação com a galera de casa. Muito boa tarde para você. Boa tarde, começamos bem, né? Só com o Jorge Israel no programa. Só isso. Hoje a gente começou muito chique, tá? Dá licença. A gente está arrasando. E eu vou começar te perguntando qual é a nossa enquete do dia. Então, a nossa enquete de hoje, gente, primeiramente, boa tarde a você que está nos assistindo de casa, também na internet, né? TV e internet. Bom lembrar que tem transmissão simultânea no canal da Band TV Rio no YouTube. E a nossa enquete de hoje é a seguinte: como quinta-feira a gente também tem daqui a pouco um doutor chegando aí já conhecido da casa, quero saber, você sofre com transtorno alimentar? Nossa enquete é voltada nessa saúde, né? Se você tem algum problema com transtorno alimentar, se você não tem, ou às vezes você pode estar naquela situação que não sabe que tem. Então, logo mais no decorrer do programa, a gente vai falar sobre esse tema também. E eu já espero o seu voto aqui e os seus comentários, tá bem? É isso aí, participem da enquete, fiquem com a gente até o final do programa, porque além do programa tá demais, a gente ainda vai ter a participação do Dr. Erwin esclarecendo a questão dos transtornos alimentares, mas também tem um serviço muito legal que o Gabriel trouxe pra gente hoje, né? Serviço hoje, como todo dia, né? Tá caprichado e vai ter um evento que começa hoje, inclusive, do ID Rio Festival, que vai acontecer em Niterói. Estão indo para a 2ª edição e temos um VT deles. Vamos conferir? E aí, galera da Band, nós estamos aqui no ID Rio
Amanhã tem muita música, muita moda e eu quero convidar todos vocês para aparecerem por aqui. Espaço Cantareira, Niterói, 26, 27, 28 e 29. Temos Nando, temos Fernanda Abreu, temos Melim, temos Fernando Rosa, temos 9 desfiles, muita comidinha bacana, o ID Street com marcas incríveis autorais. Será uma honra receber vocês. Até lá! Kit, logo ali, né? Aqui do lado do Rio de Janeiro, na nossa cidade maravilhosa. Tá tendo um evento incrível, começa hoje, vai até domingo. Legal demais, gente. Fica aí o convite para todo mundo aparecer por lá. Mas tem um vídeo viral também que o Gabriel separou pra gente, que eu tô curiosa. Exatamente. A gente estava brincando em outros programas, né, sobre férias escolares. Papai e mamãe tá muito com seus filhos por não estar tendo aula. E tem aquela diferença, Aline, da brincadeira da mamãe com o filho e do papai com o filho. Tem diferença no trato. Vamos conferir? Que gostoso! Socorro, gente! Imagina essa mãe. É um mini infarto cada brincadeira. Olha, mas agora, hoje é quinta-feira e a gente vai em frente, porque hoje é dia daquele bate-papo com o psiquiatra, que hoje vem ao nosso programa para tirar todas as dúvidas sobre 2 transtornos alimentares que com certeza você já ouviu falar: a bulimia e a anorexia. Como reconhecer? Como tratar? É isso que a gente vai conversar com o Dr. Ervin Cotrix. Seja muito bem-vindo, Dr. Ervin. Tudo Seja bem? bem-vindo, tudo Vamos lá, bom? vamos continuar na sequência, né? Falamos de transtorno de compulsão alimentar na semana passada e agora a gente vai dar sequência em 2 temas muito importantes, anorexia e bulimia. Ainda mais com o Jorge aqui podendo abrilhantar o programa hoje. Então você fique ligado aí que a gente vai tirar todas as dúvidas. Perfeito, Combinado? vamos aqui para o Vamos sofá lá. para a gente continuar o nosso bate-papo e é muito legal que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre esses assuntos aqui no ar. Uma honra. Perfeito, sejam bem-vindos, acomodem-se. Vamos lá. E eu queria começar com uma informação do Ministério da Saúde. No ano passado, cerca de 70 milhões de pessoas foram diagnosticadas com algum tipo de transtorno alimentar. Então esse é um assunto muito sério que a gente precisa prestar atenção, né? Perfeito. Quando a gente está falando, brincando de projeto verão, de relação a ganhar peso ou perder peso, a gente tem que lembrar que tem uma parcela que infelizmente sofre com um transtorno alimentar. A gente tem alguns tipos, a gente vai comentar, como eu falei aqui, sobre anorexia e bulimia. E a maioria deles não sabem que tem essa patologia, podem ter complicações tanto da própria psiquiatria, evolui para um quadro depressivo, ou complicações clínicas, né, em relação ao metabolismo, em relação aos hormônios. Então é muito importante, você que tem dúvida, você que é mãe e pai e tem uma suspeita talvez em relação ao seu filho, não perca o programa de hoje que a gente vai tirar todas as dúvidas aqui. Perfeito. E tem alguma razão para esses números estarem crescendo tanto? Primeiro, a primeira premissa é sempre a exaltação da beleza, exaltação do corpo perfeito, que com a internet, né, que tem várias variáveis positivas, mas tem as negativas. E as comparações, elas surgem e cada vez mais tem aumentado, principalmente nos jovens, associado ao aumento de consumo de álcool e de drogas, que por si só gera uma alteração de impulso que pode caminhar para a questão alimentar. Então há uma correlação direta nisso também. Não, perfeito. A gente está vendo muitos jovens terem um distúrbio sérios de autoimagem em diversos sentidos, por causa da história das redes sociais. A gente vai continuar falando um pouco mais sobre isso, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Fica com a gente, que na volta a gente vai esclarecer mais dúvidas sobre anorexia e bulimia com o Dr. Ervin. Vamos conversar também com esse fenômeno do rock nacional, o Jorge Israel, que mora no coração de todo carioca. E a gente vai conhecer ainda um projeto social, que é uma colônia de férias que diverte, previne acidentes e ainda promove a consciência em relação ao meio ambiente. O projeto Botinho. O programa hoje tá demais. O Vem com a gente volta já.
Estamos de volta no nosso Vem Com a Gente ao vivo. Hoje recebendo o Dr. Erwin Kotrick, nosso psiquiatra de plantão, que vai esclarecer dúvidas sobre bulimia e anorexia. Também estamos recebendo um artista que é referência no rock nacional, que está completando 40 anos de carreira, Jorge Israel, fundador de uma banda que não sai da nossa memória, o Kid Abelha. Sou fã desde novinha e agora a gente vai conhecer um pouco mais da história do Jorge. Jorge Israel nasceu em Copacabana. É cantor, compositor, saxofonista, violonista, a personificação do Kid Abelha, grupo fundado por ele, e dedicou-se em paralelo à carreira solo. Como compositor, é responsável por grandes sucessos do rock nacional. Com Paula Toller, fez parceria que se tornou referência. Foram 80 canções, entre elas Nada Sei e Amanhã é 23. Amanhã é 23, são 8 dias para o fim do mês. Com Cazuza, foram diversas canções, como o consagrado Brasil. Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para mim. Hoje, completando 40 anos de carreira, comemora uma nova edição do show Baile do Jorge #40, que conta com versões turbinadas de sucessos como Reza Forte e Baião, de Luiz Gonzaga. Seu talento atravessa gerações. São mais de 120 músicas gravadas, 15 discos com o Kid Abelha, 3 discos solo. Jorge Israel é artista completo, um presente aos fãs e um orgulho brasileiro. Uma carreira linda, hein, Jorge? Nossa, que legal, obrigado. Não, e é muito legal que parece que a sua primeira composição você apresentou num festival na escola. Acho que todo mundo começa na música, essa coisa lúdica, né, de aprender um instrumento, a magia que é um instrumento, a magia que é você conseguir criar alguma coisa, mesmo que seja uma coisa simples, né, mas o ato de criar é muito positivo, né, para a gente se expressar. E ao longo da adolescência é isso, você vai encontrando os amigos, se conectando através da música, né? Acho que as tribos dos amigos vêm muito pela música também, né? Uhum. E a gente, o que você comentou, acho que eu tinha 14 anos, a gente fez uma música no Colégio Rio de Janeiro, aí apresentamos, mas aí ao longo do resto do tempo foi isso, assim, eu nunca me preparei, assim, no sentido de estudar música para ser músico. Acho que isso veio muito através das relações, das bandas que a gente fazia e calhou da gente estar no momento certo, na hora certa, né? Depois daquela história toda dos anos de ferro, né? Da ditadura e tal, aí começou a ter uma coisa mais relaxada de música urbana, música pop, rock, assim. Então apareceu um monte de gente, uma diversidade incrível, né? Sim. De bandas. E a arte se colocou muito como um movimento de reação, né? Acho que quando caiu essa cortina de ferro que o Brasil viveu, graças a Deus, ano passado, as pessoas buscaram muito se expressar através da arte, que foi muito censurada. Exato, eu acho que isso tem que ser permanente, né? A cultura é inspiradora, né? Assim, estimula a criatividade, né? É muito bom. E para a própria psiquiatria, excelente, né? Uhum. A gente conversou até no programa, porque a musicoterapia, para os pacientes que estão se ressocializando, os hospitais dias, isso aí ajuda muito eles a interagirem, a conseguir recuperar a autoestima. Então a música para os pacientes de psiquiatria é muito importante nesse projeto. É incrível, às vezes eu vejo comigo mesmo, às vezes você está assim, faço muito show, né? Então tem um dia que você está ali no hotel e fala, cara, eu não vou conseguir levantar, não vou conseguir tocar. Outro dia eu estava passando mal, cheguei no show assim, falei, cara, eu preciso de 10 minutos para dar um relax, e então eu não vou conseguir. O sax exige energia, mas na verdade a troca, o ato de tocar, a troca com o público e o que você tocando com outras pessoas, aquilo realmente é curador, como imagino que seja também nessa história de... Nada conecta tanto quanto a música. A música realmente tem um poder que é impressionante. Às vezes você escuta uma música em outra língua e você está curtindo igual. Bom, então quer dizer que seus primeiros passos na música foram aos 14 anos de idade. Eu tinha acabado de ganhar um violão, aí fui conhecendo, né, pessoas que tocavam também. Uma paixão que foi virando trabalho. Foi uma surpresa. Até você falando assim de 40 anos, eu nunca imaginei que fosse ter 2 ou 3 anos de carreira. A gente, quando lançou
a primeira música, não tinha ideia de onde isso tudo ia dar, né? E muito longe, eu tenho certeza que ainda virão muitos anos pela frente. E eu queria relembrar a sua parceria com o Cazuza, outro ícone da nossa música, né? O Frejá era meu amigo de adolescência, a gente começou a tocar junto com uma turma ali, a gente teve banda antes e tal, ele me apresentou o Cazuza, me chamou, aliás, para participar de uma parceria com ele, de uma música chamada Amor, Amor, que era do filme Bete Balanço, e depois a gente começou a fazer outras coisas, até ele tocou um trechinho do A gente está vendo ali uma foto de vocês, crianças. crianças. No meu casamento, Legal ali, demais. Ó, galera tocando no casamento ali, o Léo Jaime, né? Cazuza, eu e Frejá. Olha que legal. Aí, e é isso, agora até vou tocar um trechinho então de Brasil, que é uma música que, aliás, aqui, aproveitar e homenagear a Gal, né? Que acho que uma das maiores alegrias que eu tive como músico, como pessoa mesmo, foi ter uma música gravada por ela, né? Brasil. Já tinha sido gravada pelo Cazuza, né? Sim. E aí com ela foi regravada e eternizada, né, na voz dela. Maravilha, Agora a gente vai ouvir um trechinho, cantar, né? Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o meu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Brasil. Ah, bom demais. E olha, eu queria aproveitar que você tocou essa música, que é um ícone, né? E comentar que o seu trabalho atravessa as gerações, né? Então, queria que você contasse pra gente como é que é ver pessoas, assim, mais novas cantando as suas músicas, sabendo todas as letras, porque onde quer que você chegue, as pessoas conhecem a sua música. Esse é um dos grandes baratos, assim, né? Eu me lembro quando a gente lançava uma música no Kid e, de repente, tocava ela nos shows, assim, começava a tocar e de um dia para o outro, você via as pessoas cantando já com a música aprendida. Então, você faz a música no teu quarto ali, no estúdio, né? E aquilo emana para tudo que é lugar. E eu, assim, quando eu escutava a música, eu achava isso tão mágico, sabe? Quando eu comecei a escutar e colecionar disco e ouvir na rádio e tal, a gente falava, cara, como é que umas pessoas criam essas coisas maravilhosas, né? E a gente demora a realizar e a perceber que você conseguiu fazer isso também com muita gente, né? Às vezes as pessoas começaram a namorar com uma música, até dentro daqui que a gente estava falando, tinha uma menina que chegou uma vez para mim e falou sobre Eu Tive um Sonho. Ela estava em depressão durante muito tempo e que ela guarda aquela música como uma música que estimulou ela a dar uma virada. Então, tem essas histórias maravilhosas, né? Tem outras mais picantes também. Ah, né? Imagino. mas é isso. Mas uma história como a dessa moça deve ser alguma coisa que deixa o coração quentinho, né? Assim, a maneira como o seu trabalho chega nas pessoas. É muito legal. E a gente é um canal, né? Na verdade, assim, a música é isso. Né? A música é uma coisa realmente inexplicável, assim, é impressionante o que ela provoca nas pessoas. E vocês são uma banda daquela época dos anos 70, 80, que foi o boom do rock, e ao contrário do que muitas pessoas acharam que aconteceu, o rock continua vivo, forte, seguindo, né, em frente. Eu acho que tem um ciclo, assim, de estilos, né, na verdade. Acho que a gente, nos anos 80, foi o pop rock foi meio predominante, assim, as músicas que acabaram tocando mais foram músicas das bandas e tal, mas acho que é natural esse ciclo. Acho que agora o pop rock não está num momento, assim, especialmente em evidência, e é interessante, porque a música, acho que as pessoas às vezes reclamam, assim, mas eu acho que isso é natural, as linguagens se esgotam e precisam de renovação. E se inventam também, né? E vai aparecendo, tem muita gente legal na nova MPB, mesmo que não com tanta projeção quanto existia, assim como as bandas também, né? Então, acho que tem essa história que muita gente reclama, mas eu não sou muito saudosista, não, na verdade. Isso é maravilhoso. Eu acho muito bacana, obviamente, que as pessoas gostem, né, das coisas
que a gente fez nos anos 80, mas a gente continua fazendo outras coisas, né? Produzindo coisas novas. Até ali quando você comentou dos remixes do Baião, assim, eu também faço muita música eletrônica, tem uma produção, então fizemos um remix do Gonzagão, de Baião, um house Baião, então eu tenho esse projeto de eletrônica chamado Trip Trop, que eu faço muito também. Então tem o Baile do Jorge, que hoje vai rolar no Manus. Pois é, eu ia te perguntar do Baile do Jorge, mas antes eu quero comentar isso. Você é um artista que se reinventa, isso é magnífico, né? Porque você está sempre presente nos lugares, está sempre trazendo novidades. Eu comentei mais cedo a história do sax nos Sunsets. Então, isso é muito legal, porque você não só vive a música, como vive a cidade. E uma coisa que eu acho muito bonita, que você leva para o público e para os seus fãs, é que é isso, você não vive no passado, você está sempre se atualizando. Isso é a busca da gente de estar sempre olhando para frente, né, com projetos, assim, acho que isso é legal. Por exemplo, hoje o Tony vai dar uma canja, a gente fez um projeto há uns 10 anos atrás chamado Black Carlos, que eram as músicas do Erasmo e do Roberto, numa linguagem de black music, tanto um pouquinho para o lado do hip hop, mas mais para a coisa do rhythm and blues com sopros. Então, aí você ensaia para fazer as coisas, aí tá com outras pessoas tocando. Agora tem os Britos, que é o pessoal do Barão, e com o Nani, o Guto e o Rodrigo. A gente gravou agora em Abbey Road, legal. lá em Londres, fizemos uma turnê ali pela Europa, fomos para o Cavern Club. Então, assim, são coisas que estimulam a gente também a realmente curtir a profissão. Se mantém em movimento, que é isso, né? E agora eu queria que você comentasse um pouco do Baile do Jorge. Começou em Copacabana, já é um sucesso. Na verdade já tem alguns anos, né? Começou no Blue Note, e o que começou o ano foi que a gente fez a virada no Hotel Fairmont, ali no Posto 6, com aquele visual dos fogos e tal. A gente fez o baile ali, começou o ano com ele, e agora hoje tem no Manus. Legal. E é uma banda que é um show que conta a minha história, mas só com músicas, assim, é uma festa, na verdade. Então eu toco coisas também que eu gravei com o Léo Jaime, com os Paralamas, algumas parcerias com Cazuza, coisas do Kid, coisas que Deve ser incrível. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu quero apresentar para você aí de casa um projeto social incrível que oferece diversão, previne acidentes e ainda desperta nas crianças e adolescentes a consciência sobre o meio ambiente. É o projeto Botinho, do Corpo de Bombeiros, uma referência nacional e internacional, e é a maior colônia gratuita de férias da América Latina. A equipe do Vem Com a Gente esteve lá para conferir e a gente vai conhecer juntos o projeto. O Projeto Botinho é um projeto consagrado, são 60 anos de atividade nas praias aqui do estado. Esse ano a gente está com 4.000 crianças em 29 praias de todo o estado do Rio. As crianças ficam 2 semanas com a gente, tendo atividades como primeiros socorros, eles aprendem a entrar e sair no mar com segurança, aprendem também noções de educação ambiental e cidadania também. A expectativa é que eles sejam cada vez mais jovens, mais conscientes e cada vez mais prevencionistas também. A gente considera ela como a maior colônia de férias da América Latina gratuita, por isso que a gente cada vez mais, cada ano que passa, a gente busca expandir o projeto, trazer mais localidades, para que a gente consiga realmente formar jovens que se preocupam mais com as praias, que se preocupem mais com os animais marinhos, que aprendam a respeitar as cores das bandeiras, identificar cada cor e seu significado. Isso pra gente é uma grande satisfação. Estou aprendendo muito sobre as bandeiras. Bandeira roxa significa animais marinhos. Bandeira verde significa baixo perigo. E bandeira amarela significa médio perigo. Estou treinando muito, eu estou amando. O projeto ele é aberto para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A gente separa em 3 tipos de turmas, devido às faixas etárias. Então, de 7 a 10 anos, a gente chama de turma Golfinho, de 11 a 14, Moby Dick, e de 15 a 17 anos, de Tubarão. As atividades elas são direcionadas para cada faixa de idade, para que elas consigam aprender de acordo com o seu entendimento.
é um legado, a gente entende que é uma luz, é uma orientação, é um caminho que as crianças e adolescentes podem seguir caso queiram no futuro. É sempre importante mostrar opções que elas têm para seguir carreira, quem sabe, até mesmo ser bombeiro e militar no futuro. O projeto acontece uma vez ao ano, sempre no verão, geralmente no mês de janeiro. A gente divulga as inscrições, né? A gente divulga a data de inscrição sempre nas redes sociais, então é muito importante ficar atento nas redes sociais do Corpo de Bombeiros e também no site oficial da corporação. As inscrições acontecem geralmente 2 semanas antes do projeto e o projeto dura exatamente 2 semanas, com atividades que acontecem na parte da manhã. O projeto é muito importante, são 60 anos, é uma data marcante. A gente aproveita o espaço para convidar ano que vem as pessoas que não conseguiram, às vezes, estar aqui por algum tipo de compromisso, estejam com a gente, ele é muito importante. Pais e mães, fiquem também com a gente aqui, é muito comum os pais e mães acompanharem os filhos. É um momento familiar, de congregação, a gente sempre tenta fomentar e estimular que esses contatos sempre aconteçam e continuem. Ai, gente, que maravilhoso! Como é que não tem uma turma de 37 anos? Ô, Gabriel, eu quero ir lá fazer o projeto também. Eu tava olhando assim, né, no monitor que a gente tem aqui no estúdio, eu fiquei assim, meu Deus, olha essa praia linda, olha essa água. Esse projeto deu até vontade de ir lá depois do programa. Vamos dar uma mergulha. Minha única revolta é que não tem um projeto pra minha faixa etária. Eu, hein? Gente, olha, no próximo bloco tem Dr. Erwin Kotrick falando sobre bulimia e anorexia. O Vem com a gente volta já. Estamos de volta no nosso Vem com a gente ao vivo. Agora, vamos falar de saúde. O Dr. Erwin Kotrick, nosso psiquiatra de plantão, hoje veio esclarecer todas as dúvidas sobre 2 transtornos alimentares, a bulimia e a anorexia. Vamos saber do que se tratam essas doenças. No verão, mais do que nunca, a ditadura do corpo perfeito castiga as pessoas consideradas gordas ou acima do peso. Uma pressão que afeta celebridades e anônimos, jovens e adultos, que acabam sofrendo consequências. Em consultórios médicos, a busca por emagrecimento é gigante, demonstrando a insatisfação de milhares de pessoas. Entre as consequências mais graves, podemos citar os transtornos alimentares, distúrbios mentais que afetam o comportamento alimentar com efeitos para a saúde física e mental.
A pessoa com transtorno acaba adotando hábitos não saudáveis que podem levar tanto ao emagrecimento excessivo quanto ao ganho de peso. No Vem Com a Gente de hoje, vamos falar de 2 desses transtornos, a bulimia e a anorexia. Fiquem atentos, pois o Dr. Ervin Kotrick, nosso psiquiatra de plantão, já está a postos para sanar todas as dúvidas sobre o tema. Perfeito, eu vou começar me corrigindo, porque quando eu chamei a matéria eu disse que essas 2 doenças não são doenças, são transtornos. E faz muita diferença quando a gente coloca do jeito certo, Perfeito. né? Então, para começar, você poderia esclarecer qual é a diferença entre a anorexia e a bulimia? Quando a gente está falando de transtorno alimentar, pensa que é um sofrimento, tanto na maneira de lidar com os hábitos alimentares, quanto com a relação do peso e o medo constante de comer. No transtorno alimentar é muito comum colocar sempre como única maneira de felicidade estar bem com o corpo, estar numa magreza que eles intitulam como a correta. Só que há uma insatisfação corporal constante, porque há uma distorção da imagem corporal, ele não se vê como as outras pessoas se veem. Então, vira uma bola de neve onde ele não consegue acessar nunca essa felicidade. Na anorexia, ela costuma aparecer no início da adolescência, por volta lá dos seus 14 anos. Há um termo errado, Aline, que tem a ver com você não ter fome. Na verdade, o termo anorexia, que vem do grego ausência de apetite, está errado, porque na verdade essas pacientes elas têm fome, elas têm uma restrição voluntária, elas sofrem querendo comer, mas a própria patologia impede. No fato de ficar girando em torno do apetite, em relação ao medo de engordar, medo de comer, ela começa a restringir demais. Isso, como toda patologia, tem níveis leves, moderados e graves, e tem níveis onde a gente tem que fazer uma internação, porque a taxa de mortalidade é uma das maiores em relação a todos os transtornos alimentares, em relação à desnutrição, à desidratação. Uhum. Então, você mãe, você pai, que suspeita em relação ao hábito alimentar de sua filha, é muito importante você estar aqui com a gente hoje para a gente ir pontuando passo a passo. E esclarecendo, é isso. São assuntos muito sérios, então os pais de adolescentes precisam redobrar a atenção. E eu insisto que hoje, mais do que nunca, os pais até de crianças mais novas, porque a gente às vezes vê crianças super novinhas tendo alguns tipos de problemas ou se sentindo mal por causa da ultraexposição da internet, né? E isso é muito interessante, porque quando eu era adolescente, eu queria ser modelo, que era o que a minha geração tinha de referência. E aí eu precisava ficar magra igual ao modelo. Era horrível, gente. Não recomendo. Eu desmaiava na rua. Era a maior preocupação da minha família. Não comia. Eu não cheguei a ficar nem anoréxica, nem bulímica, por sorte. Mas hoje eu vejo que a exposição chega a ser maior, porque a gente trocou os modelos das revistas pelas influencers, pelas pessoas que estão na internet. E são sempre modelos inatingíveis, igualmente, né? E é muito interessante reportar que os pacientes, né, porque é mais comum 10 a 20 vezes mais nas mulheres, mas também acontece nos homens, eles tendem a ter vergonha, eles não tocam nesse assunto com a família. Então, você, mãe e pai, peço por favor para você prestar atenção em alguns comportamentos. Por exemplo, a sua filha, o seu filho que fica demorando demais, cortando o alimento de uma forma muito peculiar, separando em cores, separando em tamanho, quando evita de comer na frente das pessoas, quando você começa a encontrar muitas migalhas pelo ambiente da casa, quando ela parece que comeu rápido na hora do almoço, no jantar, na verdade, ela, como é o medo de engordar, ela esconde no guardanapo, ela bota no bolso, e você questiona, isso deixa ela irritada. Então é muito difícil, Aline, uma paciente com anorexia buscar ajuda por conta própria. Sim. Com médico, com psicólogo. Geralmente ela vai porque a mãe percebeu um estado de magreza importante, ou por questões hormonais. É muito comum acontecer a menorreia, que a mulher fica 3 ciclos sem menstruar. E aí ela vai no ginecologista, o ginecologista tem que estar atento a isso, e aí é quando ela começa a pensar num possível transtorno alimentar. Perfeito, isso aconteceu comigo. Eu fiquei tão magra que eu parei de menstruar. É uma loucura, gente. Mas olha, existe mais um tipo de anorexia? Existem 2 tipos. Existe a anorexia restritiva, onde há essa luta constante contra o alimento e não engordar e não comer. Existe a purgativa. A gente conversou no programa passado sobre a compulsão alimentar. Compulsão alimentar é um padrão alimentar disfuncional, só recapitulando, onde, principalmente no final da tarde, à noite, começa uma luta interna. Não posso comer, não devo, não posso sair da dieta. Isso vai angustiando o ser humano. Em determinado momento ele acaba cedendo.
Nesse momento, ele come uma quantidade de comida maior do que a maioria das pessoas comeria em situações parecidas. Come no espaço de tempo limitado, ou seja, não é aquele beliscador, é que ele come uma quantidade muito grande, às vezes 2.000, 3.000 calorias no espaço de 1, 2 horas, com essa sensação de perda de controle. Associado, pessoal, a 5 comportamentos, que eu preciso de pelo menos 3. Eu como numa velocidade mais rápida que o habitual, como mesmo já me sentindo cheio, como e logo depois me arrependo, como mesmo já sem fome e como às vezes escondido das pessoas essa grande quantidade. Isso tem que ocorrer pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. A grande diferença quando a gente fala da anorexia em relação à parte da compulsão purgativa e a bulimia, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, é que eles têm um mecanismo compensatório. No caso da anorexia, o mecanismo pode ser o purgativo, que é o quê? Logo após essa hiperingesta alimentar, ele costuma ter ou vômito, como autoinduzido, para tentar aliviar essa grande quantidade, ou uso de laxantes, ou uso de diurético. A diferença principal, bulimia, que também é parecido com esse comportamento, é que existe o não purgativo, que após essa hiperingesta, ele tem um exercício físico extenuante, chega a passar mal, ou uma dieta muito restrita no outro dia, e, teoricamente, a bulimia não tem um peso tão baixo como tem a anorexia. A anorexia, necessariamente, você tem que estar com um peso abaixo do índice de massa corporal. Porque a bulimia, a pessoa come e depois tenta tirar o que ela comeu. Na anorexia tem a purgativa, só que a grande diferença é que ele tem um peso muito baixo. Na bulimia, geralmente o peso ou é normal ou um pequeno sobrepeso. Há um folclore que bulimia tem a ver com obesidade. A maioria não é, a maioria tem peso normal. Entendi. Bom, a nossa equipe esteve nas ruas para ouvir dúvidas das pessoas e nós trouxemos alguma hoje para o nosso psiquiatra responder. Então vamos à primeira dúvida. Doutor, homens também sofrem de anorexia e bulimia? Perfeito. O homem também tem que prestar bastante atenção aqui no nosso bate-papo de hoje. Apesar de ser mais comum nas mulheres, até uma característica que é o transtorno que mais tem uma relação de gênero favorável, né, mais ligado à mulher. Geralmente, em torno de 80% dos transtornos alimentares são nas mulheres. Há um questionamento que a mulher mais inteligente que o homem costuma buscar mais ajuda, né, na área da saúde, mas tem questões hormonais, questões de fatores de beleza, enfim. Mas existe também nos homens, por exemplo, na bulimia, tende a começar mais tarde, geralmente fase adulta, no começo da fase adulta, já nas mulheres começam mais cedo, no começo da adolescência ou no final da adolescência. Semana que vem nós vamos falar de vigorexia, que acomete muito o homem, que é uma distorção da imagem do homem, mas tem razão, pode acontecer também, homem. Perfeito. Vamos à próxima pergunta. Doutor, dá para saber quando alguém sofre de anorexia? O senhor já deu uma pincelada falando sobre observação. Esse é o nosso objetivo aqui, né, Aline? A gente sempre fala aqui, Zé, que a gente não está aqui para fazer consulta, né? A gente está aqui para ensinar a população a psicoeducação de rastreio. Por exemplo, foi ensinado para a mulher que determinada idade ela tem que fazer um autoexame de mama e com isso pegar inicialmente um início de câncer possível, buscar ajuda e com isso reduziu a mortalidade e as cirurgias radicais em mais de 30%. Porém, foi ensinado isso, chama-se psicoeducação. Só que se ninguém falar em relação à parte da psiquiatria, você não tem nem a dúvida, como é que você vai buscar essa ajuda? Lembrando que, infelizmente, a ponta final das complicações da psiquiatria é o suicídio. E a grande parte deles poderiam ter sido prevenidos se tivesse tido acesso à informação, ao tratamento e não tivesse preconceito de buscar ajuda. E muitas vezes para quem tem volta, porque uma pessoa que está em sofrimento com algum tipo de transtorno dessa natureza não se percebe, não consegue se encontrar, não é como quebrar uma perna, né? Então, é sempre muito importante a gente se informar para ajudar quem está em volta. A gente vai conferir mais uma pergunta. Doutor, é possível tratar mesmo a pessoa não querendo? Esse é um tema importante, e aí eu faço um apelo aqui aos pais, porque sem o conhecimento, o pai e a mãe começam a cobrar demais da filha, por exemplo, da anorexia. Você não come, você tem que comer e por aí vai. Isso, na verdade, você está afastando ela de um diálogo onde ela possa se abrir, onde ela possa colocar o que está sentindo. Então, não façam isso. A minha sugestão, se tiver uma dúvida, procure um profissional para poder te orientar, né? Um psicólogo, por exemplo, ou o próprio psiquiatra. Mas existem algumas regras. Por exemplo, a gente fala aqui de proteção de vida. Risco de vida é internação. Isso não é para punir o paciente, pelo amor de Deus, isso é para proteger o paciente. Certo. Então, por exemplo, se ela tiver com IMC abaixo de 15, que é o peso sobre a altura ao quadrado, é um critério de internação. Se não está
o tratamento ambulatorial funcionando, ela continua perdendo peso, começando a desidratar, é um outro critério. Porém, vai sempre contra a vontade da paciente na maioria das vezes. É muito difícil, sem uma psicoeducação, ela aceitar. E a mãe e o pai, nesse momento, tem que ser firmes junto com o profissional de saúde para entender que isso é para o bem dela. A gente precisa recuperar o padrão nutricional dela. Mas na anorexia, tende-se a paciente a esconder, a negar, a falar que está tudo bem, que ela come sim. Você faz a pergunta, mas em relação a... Não, eu sempre como, eu como igual aos meus pais. Não sei por que essa preocupação. Sim. Porque ela tem um medo, pensa bem, se ela tem um medo excessivo de ganhar peso e engordar, e teoricamente a gente quer recuperar a parte nutricional dela, acaba que a gente é um vilão, né? Sim, claro. A gente está indo contra o que ela vai gostaria. Vai levar para o peso que ela não quer Perfeito. Então, é um trabalho, principalmente de psicoterapia, muito importante para poder nos ajudar. Você já me deu aí o tratamento extremo, né, que é o caso de internação para proteção da vida da pessoa, mas como é que seria o tratamento no geral se a gente não precisasse chegar nesse ponto? Eu imagino que seja importante o acompanhamento de um psicólogo com uma terapia. Tratamento de transtorno alimentar, ele é multidisciplinar. Cada um tem sua função. O nutricionista tem sua função, o psicólogo, o endocrinologista, o psiquiatra. Aí você pode pensar assim, mas o Brasil é pobre, né? 70% da população não tem acesso ao psiquiatra. Como é que a gente faz isso? Mas é por isso que a gente está aqui. Sim. A gente está aqui cobrando, a gente está aqui chamando atenção para a nossa causa. No Rio, a gente tem o IED, que é um estudo de endocrinologia, que você tem um tratamento multidisciplinar. Mas no mundo ideal, né, seria esse conjunto e também uma psicoeducação na família. Para o pai e a mãe entender que aquilo é uma doença, que ela não está comendo aquilo da maneira que ela está fazendo por conta própria. É igual, Zé, eu virar e falar assim, abaixa a febre, Zé, o que eu estou te mandando agora. Então, teoricamente, é a mesma coisa da psiquiatria. Você não consegue fazer isso por conta própria, tem que fazer com auxílio médico. Perfeito. Bom, a gente conseguiu passar por todos os pontos importantes desse assunto, né, doutor? Perfeito. Agora a gente vai para um outro assunto. Eu tenho um recado para o pessoal aí de casa, mas a gente ainda vai conversar um pouco mais. Então, vem comigo aqui, que agora eu quero falar para vocês que querem ter um cabelo super bonito, quem ama cuidar do cabelo e já deve ter ouvido falar sobre cronograma capilar, aquele tratamento que deixa o cabelo mais forte e saudável. Mas o que você talvez ainda não saiba é que a Dabelli tem uma linha completa de cronograma. A linha Dabelli, meu cronograma perfeito. É uma mega linha completíssima. Tem shampoo, condicionador, creme para pentear, tônico selante, mas as estrelas são as máscaras. São 3 máscaras: hidratação, nutrição e reconstrução. A de hidratação combate o ressecamento e deixa os fios mais macios e hidratados. A de nutrição repõe a oleosidade natural e deixa o seu cabelo super brilhoso. E a de reconstrução restaura a fibra capilar e fortalece os fios. Ou seja, é um tratamento completo. Você usa as 3, mas em dias diferentes. Para saber mais como funciona, corre lá no Instagram da Dabelli, @Dabelli. Agora, você quer garantir essas máscaras maravilhosas? Então use o cupom GARDENIA25 e ganhe 25% de desconto. E ainda tem frete grátis, viu? Consulte as condições no site e garanta já a sua linha, que eu tenho certeza que você vai ficar com um cabelo incrível. E agora, nós vamos de intervalo. Não sai daí não, que o Vem Com a Gente volta já.
Bem-vinda. Oi, Aline, muito boa tarde a você e a todos. No Jornal do Rio de hoje, a gente traz os principais assuntos do dia, às 10:07. A gente começa com uma operação da Polícia Federal e também do Ministério Público do Rio de Janeiro, que prendeu 11 pessoas, Aline, acusadas de lavar dinheiro para o tráfico de drogas. E essa ação aconteceu em endereços aqui no Rio de Janeiro e também em outros estados, como São Paulo e Santa Catarina, por exemplo. Então, além de lavar o dinheiro, da distribuição de armas e drogas para favelas aqui do Rio, com imóveis e veículos, os bandidos também abriam empresas de fachada no sul do país para dar uma aparência de legalidade a esse esquema criminoso. Mais de R$400 mil, lanchas e veículos esportivos e de luxo foram apreendidos durante essa operação. A gente traz todos os detalhes logo mais no Jornal do Rio. E, Aline, agora um outro assunto. Olha só, um ex-policial militar foi preso acusado de aplicar o famoso golpe da maquininha em turistas durante uma viagem de táxi. Ele teria cobrado um valor que seria, de R$19 o certo. E aí, no final das contas, ele cobrou R$1.900. A gente tem aí, esse é o delegado responsável pela investigação, o delegado Felipe Santoro. E aí, claro, os turistas, muita gente já conhece esse golpe, eles desconfiaram porque disseram que o ex-PM disse que na hora do pagamento ele só aceitava cartão de crédito e é justamente nessa hora do pagamento que eles alteram ali o valor sem que a vítima perceba. E aí, R$1.900 foram cobrados numa corrida rapidinha, Aline, aqui do Botafogo Praia Shopping, em Botafogo, na Zona Sul, para o Catete. Então, um trajeto curto que seria R$19 e no final das contas foi cobrado aí R$1.900. E, Aline, a gente traz um outro caso também triste de partir o coração. Uma menina de 10 anos, identificada como Rafaele, morreu depois de ser atingida por uma bala perdida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A Delegacia de Homicídios da capital está investigando esse caso. E o que é mais triste ainda, Aline, é que ela fez aniversário, completou 10 anos no último dia 20 e a festinha dela de comemoração seria nesse próximo sábado. E aí, infelizmente, a família vivendo essa dor. Os parentes estiveram hoje no IML para liberar o corpo da Rafaele. A Polícia Civil está investigando esse caso. E aí a gente conta também os detalhes mais tarde. E o nosso respiro de todo dia, porque todo mundo precisa, Aline. A gente continua a nossa série especial com as escolas de samba da série Ouro. Hoje a gente traz o enredo da Unidos da Ponte, viu? Tudo isso e muito mais às 10:07. Muito obrigada, Yasmin, aqui por trazer as notícias pra gente. Que bom que a gente tem esse momento do respiro e ficam aí os nossos sentimentos à família dessa criança, uma tristeza imensa. Muito obrigada, Yasmin. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Beijo. É isso aí, bom, e agora a gente vai conferir o resultado da nossa enquete. Gabriel, como é que ficamos? Então, Aline, ficou bem equilibrado, A gente pergunta para o público de casa se você sofre, ou já sofreu de algum transtorno alimentar, e 48% das pessoas disseram que não sofre. Porém, 43% estão dizendo, que sofrem, e 9% estão dizendo que não sabem, se sofrem ou não. Então, o Dr. Erwin explicou muita coisa aqui. Eu acredito que muita gente aí de casa acompanhou e entendeu muitos pontos importantes desse transtorno alimentar. É isso aí, perfeito. E lembrando que o nosso programa fica no YouTube, você pode mandar para um amigo, para a mãe de alguém que você esteja preocupado, porque a informação a gente tem sempre que compartilhar. E, doutor Erwin, eu gostaria de pedir que o senhor falasse agora brevemente para a gente sobre a bulimia, porque a gente acaba ouvindo sempre anorexia e bulimia e acha que é tudo a mesma coisa. O ponto principal é que na bulimia você não tem o peso tão baixo, Você não tem uma questão nutricional tão gritante como é da anorexia. Porém, tem outros prejuízos funcionais. É muito comum em 15% dos casos você ter um descontrole de impulso, não só para alimentação na bulimia, então ficar de olho também quando você tem um descontrole no álcool, no uso de drogas, em automutilação, em uso de compras, porque isso também tem uma correlação com a bulimia. A bulimia, somada ao transtorno de compulsão alimentar, tem esses episódios de tentar compensar essa hiperingestão, como eu falei, os purgativos e não purgativos, fica um sinal que chama sinal de Russell, que é o seguinte, de tanto o paciente provocar o vômito, ele encosta essa região da articulação metacárpica falângica no dente. Então, de tanto repetir aquilo, cria um calo, e aquilo fica um vermelho. Então, esse sinal de Russell, você que é mãe e pai, e está com essa suspeita, e lembrando que a maioria dos pacientes com transtorno alimentar não querem falar disso, eles escondem, mas lembra que você está ali para ajudá-lo, porque tem tratamento. Então ela vai ficar sofrendo desnecessariamente se tem como ser ajudado. Então fica aí, porque realmente dá um calozinho. E o grande problema de provocar o vômito
é porque sai muito eletrólito, por exemplo, sai muito potássio. Então tem um risco de convulsão. E se isso for escondido pela paciente, corre o risco de ter uma convulsão, bater a cabeça, enfim, ter um final trágico. E sendo que tem tratamento, sendo que a gente está aqui justamente para oferecer essas informações para que você consiga melhorar esse quadro. A gente falou da questão dos adolescentes, mas ela pode ocorrer em qualquer idade. Qualquer idade. E é muito comum ter uma alternância. Por exemplo, 50% dos pacientes com bulimia em algum momento já flertaram com características da anorexia, com esse peso mais baixo, com essa distorção da imagem corporal maior. Já no quadro da obesidade, que foi o que a gente conversou na semana passada, tem mais uma relação com o transtorno de compulsão alimentar, ou seja, não é comum a pessoa com bulimia ter obesidade, apesar de no folclore pensar que quem tem bulimia é a pessoa obesa. Não é comum, é mais comum o peso normal. Perfeito. Bom, conseguimos encerrar o assunto? Não, que é super importante a gente trazer a informação completa, né, para o pessoal de casa. E agora eu quero voltar aqui para o Jorge, de abrir esse espaço para convidar o pessoal para ir hoje lá no baile, comemorar esses 40 anos de carreira. Hoje, então, lá no Manouche, apesar de que está esgotado lá. Mas, enfim, meu Deus! Outros virão, quem quiser. Então vamos convidar para a próxima? Não, para a próxima, mas pode acompanhar lá no Instagram, no Jorge Israel Oficial, né? E aí tá tudo por lá. Maravilha! Bom, e 40 anos de carreira. O que você hoje diria para aquele jovem que começou fazendo música para inscrever no Festival da Escola? Pô, vai fundo. Mas, na verdade, assim, é estimular as pessoas também a absorver não só a música, acho que a música você também tem que, ali dentro tem poesia, ali dentro tem pensamento, ali dentro tem filosofia, ali dentro tem expressão, tem muita coisa que cabe dentro da música, né? Então é sempre bom se informar, ler, tocar junto com as pessoas, ouvir muita música, né? Então isso aí não faz mal a ninguém. E é o seguinte, tem uma outra coisa que é interessante, que às vezes as pessoas dizem, meu maior sonho era tocar, não sei o quê, já tenho muita idade, não existe isso. Você pode começar a tocar com 50 anos e chegar num ponto de autossatisfação, entendeu? De ter aqui mais um instrumento de felicidade, né? Claro, é uma terapia, né? É um exercício super gostoso para a cabeça, para a socialização, como você falou. Bom, e a gente queria saber como é que foi o começo do Kid de Abelha. Foi nesses encontros casuais, assim, por amigos, né? Eu tava numa casa em Búzios, aí tocando sax, aí o Zeca, que era amigo do Leone e da Paula, aí me falou, tem um pessoal com uma banda, com o Beni também, que estão começando, não tinha nem nome, eles estavam ensaiando, tinham umas músicas próprias, e aí eu fui lá, encontrei com eles e aconteceu ali, já estava... E o bacana do Kid, assim, é que a gente sempre ensaiou música autoral, então isso que é um grande diferencial, que aliás, conselho para quem... também ter essa coisa de compor, sabe? Que é um lado muito importante para quem quer, né, seguir uma carreira, ter músicas próprias, né? Maravilha. Lógico que existem os intérpretes, mas o autoral também é uma coisa muito bacana. Né? E uma curiosidade aqui do público, de onde surgiu o nome Kid de Abelha? O nome é ótimo, mas assim, como é que essa ideia chegou? Eu não sei como é que alguém botou esse nome sem tomar drogas, sinceramente. Gente, não repitam isso em casa, não é uma sugestão. Mas acho que naquele momento era uma coisa de brincar, de não se levar tão a sério, entendeu? Dentro daquilo que a gente falou lá no começo. Então, as bandas tinham os nomes mais assim, João Penca e os Miquinhos Amestrados. Esse nome é outro que é sensacional. Eram nomes divertidos, assim, meio assim, era uma provocação, até com o mercado, não sei, era uma coisa assim disso mesmo. De brincar. De brincar, de não estar se levando tão a sério. É lógico que depois você vai virando profissional, mas esse nome deu muita sorte. E a gente foi batizado numa rádio, a Rádio Fluminense, que estava abrindo para bandas novas na época. Olha que legal. Levavam uma fitinha lá, a gente não tinha nem nome. Aí tinha uma lista de nomes todos desse naipe. E aí foi isso. E eu, por acaso, estava Vai ser isso mesmo. Estava no carro ouvindo a rádio, e aí falou o nome da banda, que eu nem sabia que poderia vir a ser, nem que a música iria tocar na hora, mas me deu um choque, assim. Imagino, faço ideia. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer ao Gabriel, que ficou aqui fazendo a nossa interação, a nossa enquete. Obrigada, Gabriel. Programa, como sempre, nota 10, né? Perfeito. Também quero agradecer muito a participação do Dr. Ervin. Eu que agradeço. Semana que vem eu vou falar de transtorno dismórfico corporal, vigorexia, ou seja, insatisfação corporal.
Então você que tem uma dúvida sobre isso, fica com a gente aí na quinta-feira. Maravilha. Também quero agradecer e dar os parabéns ao Jorge Israel pela presença aqui, pelos 40 anos de carreira. Meus parabéns pro pessoal de casa. Eu vou me despedindo. Na sequência, vocês ficam com a Kátia Fonseca no Melhor da Tarde. Amanhã, nesse mesmo horário, o Vem Com a Gente ao vivo tá de volta. E é claro que a gente vai terminar com Jorge Israel. Eu vou tocar uma música de um ídolo nosso, que é o Wildon. Uma música que depois que a gente começou a tocar, não dá para fazer show sem ela, que é aquela... Não estou disposto a esquecer teu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Olha as mãos pro céu, hein? Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber. De saber. De novo, né? De novo, é. Não estou disposto a esquecer teu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que